Bom dia a todos. Uma alegria muito grande, né? A gente poder estar adorando a Deus, louvando a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Vamos ter um momento de oração silenciosa. Vamos preparar os nossos corações para o culto nessa manhã, tá bom? Hoje é tempo de louvar a Deus. Realmente, Deus nos deu o dia de hoje. Um dia bonito. Hoje está bonito. Como é gostoso, né? A gente esquece de agradecer a Deus, né? Pelas coisas comuns. Para a gente poder enxergar, apreciar a comida, não é? Gostosa. Poder respirar, poder andar. Poxa, como é bom, a gente realmente fica mais atento às coisas que nós não temos do que agradecer pelas coisas que nós temos, que podemos fazer. Né? Hoje é tempo de louvar a Deus. Deus tem o melhor para mim, para você, nesse dia, e sempre Ele tem o melhor reservado para cada um de nós. Né? Vamos cantar essa música. Hoje é tempo de louvar a Deus. Tá? A gente está limpo, leve, né? Sem peso algum. Né? E esse Salmo 32, eu lembro que o fundador da nossa igreja, o pastor Paquia, sempre gostava de ler esse Salmo 32. Né? Eu vou fazer a leitura desse Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Porquanto todos que são fiéis olham em ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo
Tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freio e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Vamos cantar a próxima música. A começar, a gente reclama tanto, né? Do governo, das coisas, né? Da vida, das pessoas ao nosso redor, do trabalho, mas começa em nossos corações primeiro, né? A começar em mim, quebra coração. A começar em mim, quebra corações, aqui que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, aqui que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio e perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. Começar em mim, quebra as corações, que sejamos todos um, como tu és em nós. Frieza que haja amor, onde há ódio e perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. Começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, como tu és em nós. Começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, como tu és em nós. Que coisa maravilhosa, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. E através de Jesus nós podemos ser um também, unidos como Cristo, né? Como corpo de Cristo. Pedir para o Roberto fazer uma oração por nós. Senhora, pela santa oportunidade, estamos aqui mais uma vez, orando e te agradecer sobre mais um domingo, mais um dia. Agradecendo pelo fator de trazer a palavra, a nós que está aqui, e a todos que estamos presentes, e mesmo aqueles que não puderam vir hoje. Muito obrigado, Senhor. Abençoe o nosso domingo em nome de Jesus. Amém. Amém. Canta mais uma música. Renova. Como nós precisamos ser renovados por Deus, né? Cada dia ser renovado. Nós precisamos nos alimentar, né? Todo dia, né? Tem comida gostosa aqui, né? Depois do culto podemos continuar nosso chazinho, né? Mas, olha, renova. Nós precisamos de novas forças. Cada manhã precisamos de força novas. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, porque Ele que dirige passo a passo as nossas vidas. Tudo no tempo de Deus, como disse Roberto hoje, né, de manhã. É no tempo de Deus, né? Graças a Deus. Renova.
mim, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser usado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nossa posição. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Realmente a gente precisa, né? De ser renovado. A gente precisa mais e mais, né? Do amor de Deus, né? A senhora Emiko está aqui, tem 95 anos, a gente sempre vai ser de oração em japonês, né? No sábado a gente faz, mas ela sempre, como esposa de pastor, está na vida cristã, acho que 70 anos, perto de 70, mais de 70 anos, né? Está na vida cristã, mas ela está buscando o Senhor. Precisando, ela sempre fala que precisa conhecer mais e mais o Senhor, e precisamos realmente, né? Ontem eu visitei a minha mãe lá na clínica, né? Eu falei para uma pessoa, né? Que ela está melhor que eu. Aí ela falou assim, não, realmente acho que podia trocar você na clínica, né? Com minha mãe. Eu falei, não, realmente ela está melhor. Ela está sempre com todos. Orando por todos. Orou inclusive por mim. Maravilhoso, lúcida, cantando louvores ao Senhor. Maravilhoso isso, né? Meu alvo é realmente ter uma vida parecida com a minha mãe. É um exemplo, né? E nós precisamos, né, de estar cada vez mais buscando o Senhor, porque não tem limites no crescimento. Nós vamos ter a eternidade para crescer. Como Deus é infinito, a gente vai crescendo, infinitamente. Lá no céu também. Nossa, começa aqui na terra e lá no céu, eternamente, né? Maravilhoso. Esse mistério vamos me explicar, né? Vamos ficar de pé para ler essa passagem todos juntos. 2 Coríntios 7, 5 a 10. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Os conflitos por fora, temores por dentro. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior.
mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês. Não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta se entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram por Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Amém. Pode se sentar? Então, não pode. O tema da mensagem de hoje é tristeza que leva à vida e tristeza que leva à morte. E esse texto que nós lemos aqui, 2 Coríntios 7, 5 a 10, fala sobre três coisas. Pelo menos sobre três coisas. Luta que a gente passa, a tristeza que leva à morte e uma tristeza que leva à vida. Né? Quantas notícias tristes que a gente tem ligando a televisão, jornal, não é verdade? Tantas guerras, tanta injustiça, tem muita gente sofrendo e aumentando cada vez mais as atrocidades, os problemas, não é? A tristeza vem para todos nós passamos momentos tristes, né? A Covid se espalhou, né? Foi Covid-19, 2019, mas até 2024 morreram 7 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil foram 700 mil, né? Agora no mundo foi 7 milhões de pessoas. Isso é uma coisa mundial, né? Creio que é a primeira vez, porque sempre foi regional, né? Na Europa, tal. Agora não. Essa Covid aqui afetou o mundo inteiro. Né? E as guerras no mundo está trazendo insegurança todos os dias. A gente fala, o que vai acontecer? Estava assistindo televisão ontem, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, 2 semanas, se vai... Questão do petróleo, não é? Como que vai ser esse aumento do preço do petróleo, essas coisas, né? E a gente fica triste, né? A cada notícia ruim que a gente tem, né? A gente fica triste. Uma coisa é a gente ficar triste com a notícia do mundo. Outra coisa triste, assim, que a gente sente mais, é quando acontece coisa triste em casa, com a gente. Aí é diferente, né? Tendo uma notícia lá, na Ucrânia, morreu de quantas mil pessoas e tal. Outra coisa é você passar por momentos de dificuldade, né? Então, esse final do ano passado, dia 26, depois do Natal, eu tive problema, né? A bexiga, eu tive bexigoma, né? E a próstata aumentou quase 3 vezes mais. E uma dor intensa, eu fiquei 5 dias internado. Depois, na cirurgia, eu fiz no dia 10 de fevereiro, aí eu fiquei mais 4 dias internado, né? Então, foi um momento assim de desafio, né? Naquele momento de dor, eu não dei risada, não. Estou sempre dando risada, mas naquele momento não é de risada, né? Foi a primeira cirurgia que eu tive, né? Mas Paulo, aqui, parece que ele tinha enviado uma carta bem dura para os coríntios, porque a igreja de Corinto era uma igreja complicada, porque ali tinha povos, era um ponto onde vinha povo de tudo quanto é lugar, passava
Corinto, né? Então, ali era a igreja problemática. Então, Paulo escreveu uma carta bem dura, né? Para despertar aquele povo cristão lá de Corinto, né? E aí a gente vê no texto que escreveu uma carta e entristeceu aquele povo de Corinto, né? Com aquelas palavras duras, né? 3 coisas que eu queria pensar nessa manhã. As lutas que aqui no 2 Coríntios 7:5 fala, né? Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos de fora, temores por dentro. Então, Paulo estava falando das lutas que ele estava enfrentando, né? E na nossa vida a gente enfrenta vários tipos de problema, que vem de fora, né? E também interno. Hoje em dia tem muita gente passando por depressão, burnout, né? Então, aí a gente, o Paulo fala assim, conflitos por fora e temores por dentro. Paulo estava passando por isso, né? O Paulo, principal missionário da época, passando por lutas. Quanto mais nós, todos nós passamos, né, por lutas. Mas a luta dos filhos de Deus são para crescimento, né? É para a gente crescer, aprender. Então, a gente vê, né? O Caio está aprendendo com a Alice, né? Coisa assim, a gente vai com paciência, a gente vê os filhos crescendo, não é? E a gente tem que orientar. E nós também, nós vamos crescendo a cada luta que a gente tem, cada desafio, a gente vai crescendo, né? E o pastor Chakma, que lá na igreja de saúde, tinha um pastor da língua japonesa, né? Ele pregava assim: sem luta não tem vitória. Realmente, né? Se não tivesse luta, não teria vitória, não é? Os times lá vão ganhar de qualquer jeito, então não tem graça, né? Não, sem luta, vem lutas na nossa vida, tá? A gente experimentar a alegria da vitória, né? Então, aqui, Paulo, no versículo 6, no comecinho diz: Deus, porém, consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior, né? Como é maravilhoso o Tito dando força, oração dos irmãos, o apoio, a preocupação dos irmãos, deu força e consolo para o Paulo. E como é maravilhoso. Eu tive uma experiência, aprovação, no dia 26/12, depois do Natal. Uma dor intensa, né? Veio, eu estava sofrendo e meus filhos cuidaram de mim. Júlia e Lucy cuidaram de mim. Aí o problema ligou, viu, pesquisou onde que é melhor, levou no hospital, e eu sofrendo, não conseguia nem levantar direito. Eu fui no Uber, fui lá, né? E eu recebi o cuidado da família, meus filhos, da Alice, né? Como foi gostoso sentir na pele a oração, o valor das orações dos irmãos, preocupação por mim, dos irmãos da igreja. Nossa, eu senti uma força tremenda naquele momento. Falei, poxa, tem gente olhando por mim, tem gente preocupada comigo. Então, isso que aconteceu com Paulo, eu experimentei também, né? Lá, como é gostoso a gente saber que tem amigos verdadeiros, irmãos em Cristo, que oram, se preocupam por nós, né? Então, isso dá uma força tremenda. Deus usa pessoas no momento de tristeza, no momento de dor,
Deus manda pessoas para a gente. Deus dá força para a gente. Né? Mexe nas circunstâncias daí para que a gente possa ser consolado, ter forças, né? E então, no versículo 10, então, puladinha no 10, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Eu queria pensar um pouco sobre a tristeza do mundo que produz morte. Tristeza para a morte. O que é isso? Né? Quando não existe arrependimento, ali está escrito, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Quando não tem arrependimento e perdão, a coisa só vai piorando. Eu vejo situações, não existe perdão. A guerra, né, que está tendo lá em Israel com a Irã, não existe perdão, nem arrependimento. Então não tem solução. Em todos os relacionamentos, né, quando a gente vê situações de morte, como é triste, né? Um atacando o outro na política, até às vezes até fisicamente, né? E então, enganando e sendo enganado. A gente vê no mundo isso. A coisa vai se né? Então o mundo vai de mal a pior, por quê? Porque não tem arrependimento nem perdão. Né? Você vê, Jesus Cristo veio, né? Justamente perdoando os pecados, desde Adão até o último homem da terra. Ele carregou sobre si o pecado de toda a humanidade, para que fôssemos transformados. Até aquele Nicodemos, né, quando Jesus se encontrou, ele falou assim, ele conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia a Deus, não tinha transformação. Jesus falou assim, necessário vos é nascer de novo, nascer do Espírito. Isso precisa acontecer, transformação. Se essa transformação na nossa vida, se experimentar o perdão de Deus, né, sem esse arrependimento, sem esse perdão, experimentar esse perdão de Deus, como nós vimos no Salmo 32, de ficar livre de todo pecado, de todo peso. Sem isso, a gente não consegue perdoar o próximo. Se a gente não experimentar o perdão de Deus na nossa vida, a gente não consegue perdoar. Deus esquece de tudo. Né? A gente sempre fala, eu perdoo, mas não esqueço. Não é? Será que perdoou mesmo? Né? Será que nós perdoamos mesmo aquela pessoa que nos fez mal? Se Deus perdoou tudo, não temos dívida nenhuma diante de Deus. Deus perdoou. Carregou todo o fardo sobre si. Então, não devemos nada para Jesus. Então, a oração do Pai Nosso a gente pode fazer, né? Quando nós conhecemos a Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sem isso, a situação é de morte. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Sem arrependimento, não existe. Sem perdão, esse mundo vai indo de mal a pior. Relacionamentos familiares, da sociedade, situações de relacionamento entre países. Se não estiver um arrependimento verdadeiro, um perdão verdadeiro, a coisa vai afundando mais e mais, né?
E meu pai, tinha uma época na minha adolescência, eu tinha ódio do meu pai. Eu tinha mágoas em relação ao meu pai. Assim, uma série de coisas. Eu não me dava bem. Eu tenho um temperamento totalmente diferente do meu, né? Então... Mas, quando eu conhecia Jesus, a gente se tornou amigo de verdade. A gente pôde perdoar um ao outro. A gente se tornou amicíssimo. Nós nos tornamos melhores amigos. E graças a Deus, pelo Pai maravilhoso que eu tenho. Eu quero chegar um dia, abraçar meu Pai lá no céu. Já sonhei 2 vezes com ele. Da última vez ele parecia bem jovial. Aí eu abracei, ele falou: o que é que você está me abraçando assim? Você nunca me abraçou em vida? Japonês não tem costume de abraçar, né? Mas é gostoso. E o melhor de tudo, que a gente restaura. Então, sem a presença de Deus, sem arrependimento e perdão, a gente não tem, mesmo na relação conjugal, com a esposa, se a gente não tiver arrependimento e perdão, não tem aquele amor verdadeiro. Pai, em relação pai e filho também, que nem tive eu e meu pai, né? Pai e filho. Em relação na igreja, você tem perdão, arrependimento, perdão, recuar, né? Então, ontem mesmo, né, me disseram: toma cuidado para não rir muito alto, né? Olha, eu maneirei um pouco, né? Falei, eu ouvi, deixa eu maneirar um pouquinho aqui, né? Mas recuar, né? E se não tiver o recuo da gente, né? Aí não dá. Aí então, na verdade, na sociedade, a gente, se não tiver o amor de Deus, por que esse amor de Deus, né? Por que a gente esse perdão, arrependimento? Porque Deus é amor, né? Deus é amor. Só quando Deus habita em nossa vida, a gente pode ter verdadeiro amor para com o próximo. É simples assim, né? Quando Ele começa a habitar em nossa vida, a gente pode amar até os inimigos. Amar amigos é fácil, né? Todo mundo ama. Amar os inimigos, desejar o bem. Isso é um milagre que acontece na nossa vida. Não por nossa força, mas porque Jesus habita em nossos corações. Ele nos usa, Ele vive. Paulo disse: meu viver é Cristo. A gente, então, através de Cristo, nós podemos amar verdadeiramente o próximo. Mas, infelizmente, muitos são chamados, como diz a palavra, mas poucos são aqueles que se achegam a Deus. Poucos são. Poucos querem a presença de Deus, preferem seguir esse mundo. O mundo jaz no maligno, está morto no maligno, espiritualmente. Diz a palavra. Agora tem, no versículo 10 diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz amor. Então, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação eterna. Vida eterna. Né? Então, a tristeza que vem de Deus se transforma em grande alegria, né? Então, versículo 9, voltando um pouquinho ali, versículo 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou a arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então, me alegro porque foram entristecidos
E a tristeza levou ao arrependimento. Essa tristeza que vem de Deus é maravilhosa, né? Porque se transforma em alegria, como diz aqui. Agora, porém, me alegro, né? É uma alegria. Então, no versículo 8, né? Voltando um pouco, diz assim: mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco. Então, o Paulo tinha escrito uma carta bem dura, né? E quantas vezes nós também somos duros, pegamos pesado com nossos filhos, pensando no bem-estar deles, né? Então, é o que o Paulo fazia para com os Coríntios, aqueles de Corinto, que era como filho dele, que ele que levou o Evangelho, ele que começou a igreja de Corinto, né? Então, Deus usou a vida de Paulo para levar-lhes arrependimento. E o Pedro, ele falou que daria a vida por Jesus, não é? Jesus falou: olha, você vai me pegar 3 vezes. E quando Jesus olhou de longe para Pedro, quando estava sendo levado a ser crucificado, Pedro olhou, lembrou do que Jesus tinha falado. Ele caiu brando, chorou, arrependido, buscou Deus. Essa tristeza de Deus que levou ao arrependimento. Que coisa maravilhosa! Pedro se humilhou, se arrependeu, chorou diante de Deus, queria voltar a ter um bom relacionamento com Jesus. E assim ele se tornou o principal líder, né, da igreja primitiva. Né? E Judas, né? Infelizmente, ele se entristeceu, remorso, né, teve, mas não se arrependeu. Não buscou Deus, não chorou. Essa tristeza para a morte levou ao seu suicídio. Então, tem tristeza que é salutar. Por exemplo, na cozinha, o chefe, né, de cozinha, ele pega assim, está preparando comida, as mães também sabem, né? E pega uma coisa quente, nem sente mais, porque já queimou tantas vezes o chefe de cozinha, principalmente ele está lá na cozinha, não sente mais. Porque a mão já está calejada. Agora, pensando, isso é uma coisa até positiva, mas pensando negativamente, as pessoas que estão no pecado não sentem mais aquela tristeza que leva para arrependimento. Pessoa que, esses assassinos, mata 1, 2, não tem aquela sensibilidade mais, não é? Vai perdendo. Como que pode, numa guerra, matar milhares de pessoas? Não sente mais. Onde que está o coração, não é? Então, isso é triste, né? A gente vê isso, né? Por isso que a pregação do pastor Clécio semana passada, né? Mente cauterizada, afastada de Deus, que não quer mais a presença de Deus. Versículo 9, voltando lá, né? Diz assim: agora, porém, me alegre, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Tristeza segundo Deus. Deus que nos levou àquela tristeza, né? Olha, foi triste quando eu senti aquela dor na bexiga. Eu não sabia que se chamava bexigoma, não é? Eu pensei que era bexigona. A minha filha falou: não é isso, é bexigoma.
Quando incha aqui, né? E aí a próstata inflamada, tudo, né? Olha, foi um momento triste, né? De dores muito grandes. Nunca senti. Diz que é pior que dor de parto. Aquela dor. Agora eu estou indo, né? Mas é uma dor intensa, né? Mas através disso, Deus trabalhou comigo. Até gratidão. Quando eu tirei a sonda, quando eu pude tirar depois da cirurgia, que alegria! Estava falando para o Roberto isso, né? Mas que alegria ficar carregando 1 mês e meio aquela sonda na hora de tomar banho e trocar. Nossa, eu me incomodava aquilo. Tropeçava às vezes, né? Então, mas como é gostoso ser normal. Uma coisa que a gente não agradece, né? Está bem. Poxa, que alegria, sabe? Nossa, eu não pulei, porque não pode pular, não pode fazer esforço depois da cirurgia. O médico falou, não carrega peso, não pode ficar correndo, né? Tem que tomar. Ainda nem, eu voltei à igreja uma vez, né? Porque meu filho, a Andressa, substituiu aqui, né? Eu fiquei em casa. Mas, olha, Deus trabalhou comigo, espiritualmente, né? Fisicamente também. Ele trabalhou comigo, não só comigo, mas com meus filhos, com a família, né? E aquelas pessoas que sofreram junto comigo, se alegraram junto comigo. Que coisa gostosa, né? Isso, né? Então, essa foi uma experiência que Deus nos deu. Versículo 10 diz, voltando de novo, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação. Minha mãe sempre fala, alegrai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graças. Nós podemos agradecer a Deus por tudo, porque através das tristezas que Deus nos leva, isso nos leva para mais próximo dele. A gente, nas lutas, nas dificuldades, a gente faz os melhores amigos, né? E a gente fica mais amigo de Jesus nesses momentos de tristeza, ver que Deus está trabalhando. Tristeza de Davi, qual que é a tristeza de Davi? Quando ele cometeu o pecado, ele ficou arrasado, porque afastou de Deus. E a pior coisa para ele era afastar de Deus. Por isso ele se ajoelhou, orou, clamou ao Senhor, porque ele queria ser afastado de Deus jamais. E porque a tristeza de Pedro também, quando negou, ele chorou amargamente, porque ele não queria se afastar de Deus, né? Se afastar de Jesus. Então, a tristeza de Jesus qual que era? Lá em Getsemane, quando o Pai fez a oração, ele orou assim, se possível, passe de mim esse cálice. Se possível, me livre desse sofrimento. Mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. O que Jesus não queria? Ele não queria se afastar de Deus. Não é a morte física, é o afastamento de Deus. E tem o versículo está escrito, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado um tempo, por causa dos nossos pecados, estava carregando os nossos pecados, e ele não podia ficar lá no túmulo. Ficou 3 dias, ele foi ressuscitado, porque ele era o Cordeiro Santo, né? E se tornou, ressuscitou e está vivo hoje, né? Bem-aventurados os que choram. Eu falei de alegrai-vos sempre no Senhor. A gente pode se alegrar, porque, olha, lá no hospital, eu estava feliz. No momento da dor não, né? Mas depois, eu estava feliz.
A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor. No Senhor a gente pode ter alegria, sim, nos momentos, em qualquer momento. Até o Paulo lá na prisão, com Silas, louvando a Deus lá na prisão. Por quê? A presença de Jesus faz toda a diferença. Né? Então, mas a Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tem a parte da alegria, né, que a gente tem, mas tem a parte do choro. Por quê? Por causa das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Mesmo cristãos, nós precisamos confessar os nossos pecados, fraquezas, de colocar diante de Deus, com nossa falta de fé, né? Precisamos melhorar, como nós cantamos, nós precisamos melhorar em toda na nossa vida, né? Comparado com Deus Santo, nós estamos longe do ideal ainda. Não alcançamos ainda aquilo que, por isso que estamos sendo trabalhados por Deus, né? Então, mas diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Ele sabe como nós somos fracos, dependentes dele, né? Então, mas graças a Deus, todo aquele que busca Ele, encontra, né? A nossa tristeza, a maior tristeza não é quando a gente está fraco fisicamente, ou então até doença, nem morte. Não é a maior tristeza isso, nossa doença, ou até morte física. Nossa maior tristeza é quando o homem se afasta de Deus. Isso é a maior tristeza, porque afastamento de Deus, como diz a palavra, ou a tristeza do mundo, porém, produz morte física, morte espiritual. É a pior coisa que pode ser existir. O mundo pode oferecer alegrias momentâneas, prazeres momentâneos, mas não pode oferecer aquela alegria que dura para sempre. Isso não, o mundo não pode oferecer. Deus convida todos nós, todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, eu vos aliviarei. Então, todo aquele que busca Ele encontra, né? Quando eu fiquei doente, eu procurei um médico, fui lá no hospital, né? Agora, quando a gente tem uma doença espiritual, quando a gente tem pecado, a gente tem que procurar um médico dos médicos, médico espiritual, que é o médico dos médicos, Jesus. Ele nos restaura a nossa alma, o nosso espírito. Nossa tristeza se transforma em grande alegria quando nós levamos essa tristeza a Deus. Assim como aconteceu com Davi, com Pedro, né? O próprio Jesus que levou toda aquela. Teve gotas de sangue, aquela angústia tremenda, foi transformado na alegria da ressurreição. E essa alegria da ressurreição, todos nós podemos participar dessa alegria. Mas Deus quer que a gente passe por lutas, a gente tenha tristezas que nos levam à vida plena, com propósito, né? Então, Deus é maravilhoso, Ele trabalha a mesma alegria que Ele teve, né? Da ressurreição. Ele quer compartilhar conosco, para que a nossa alegria seja completa desse Jesus. Para os discípulos, Ele quer que nós passemos por tudo aqui nesse mundo, para que a gente possa vencer essas lutas e experimentar essa alegria que vem do Senhor. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor, entregar todo o nosso ser ao Senhor, e Ele vai transformar toda a nossa tristeza em alegria. Então, minha alegria, né? Depois da cirurgia de um mês, dia 10 de fevereiro foi feita a cirurgia. Então faz mais de um mês, né? Minha alegria, né? Eu fico muito feliz, né? Que foi restaurado, estou sendo restaurado da cirurgia.
Mas minha alegria maior é o trabalhar de Deus na minha vida, na minha família e também na vida das pessoas que estão próximas, que viram a mão de Deus, né? Na minha vida, né? Então, trabalhar e fazer com que a gente aproxime mais de Deus. Isso que foi o melhor de tudo. Então, vamos orar a Deus. Né? Vamos puxar as nossas cabeças e vamos colocar diante de Deus. Se temos tristezas, lutas, todos nós temos lutas, tristezas, que nós possamos colocar diante do Senhor essas nossas preocupações, nossas tristezas nas mãos do Senhor. E se tiver alguma coisa errada, que o Senhor possa estar sondando os nossos corações, para que a gente possa acertar diante de Deus e do próximo também. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos dá vida, nos leva ao arrependimento, Senhor. Queremos mais do que honra, a tua presença transformando as nossas vidas. Queremos ser verdadeiros filhos, servos, discípulos teus, ó Pai. Queremos fazer sempre a tua vontade na nossa vida. Cumpre em nós a tua vontade. Nós agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e cantar agora a última música, a bênção. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. 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 Amém.